queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um que me ouve nessa noite. Seja com você, com a sua casa, com a sua família. Amém? Estamos aqui no templo, gravando este culto para que a palavra de Deus chegue até você. Estamos obedecendo algumas determinações do governo que permitem que a igreja seja aberta apenas para essa gravação do culto. Então, nós estamos aqui para abençoar a sua vida, para trazer uma palavra do Senhor para o seu coração, nesse momento que nós estamos vivendo. Convido você, que está talvez na sua casa, a fechar os seus olhos. Vamos invocar, clamar pela presença do Senhor e que Ele fale conosco através da palavra dEle, da mensagem, da inspiração que Ele trouxe para compartilhar com o seu coração. Amém? Feche os seus olhos no seu lugar. Vamos invocar. Senhor nosso Deus, nós invocamos a Tua santa e poderosa presença, Senhor. Crendo, Deus, que o Senhor quer nos abençoar, Deus. Nós clamamos a Ti, porque Tu és a nossa fonte, Tu és o nosso socorro, Tu és, ó Deus, a nossa esperança, Tu és o nosso Deus. Por isso nós Te buscamos. Nós pedimos a Tua intervenção na nossa vida, na nossa família, na nossa cidade, na nossa nação, Senhor. Fala conosco através da Tua santa palavra. Pai, que a Tua palavra alcance cada vida, cada coração, e que produzam, ó Deus, muitos frutos em cada vida, que ouvir e Te obedecer, Senhor. Pai, é o que nós clamamos, Senhor. Abençoa-nos, traz entendimento, revelação através do Teu Santo Espírito, Senhor. Fala conosco em nome de Jesus. Amém? Eu convido você que puder acompanhar, pegue a sua Bíblia, talvez abra aí no seu celular o seu aplicativo da Bíblia, e eu vou ler na Nova Versão Transformadora, que é a versão que nós estamos fazendo o propósito de ler a Bíblia em um ano, tá bom? Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 ao 11. Vamos lá? Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Então imagina essa situação, Jesus à beira daquele lago, uma multidão apertando ele, em volta dele, para quê? Queriam ouvir a palavra de Deus. Estavam com fome, com sede, queriam ouvir o que ele tinha para dizer da parte de Deus. Versículo 2. Aí ele notou que junto à praia havia 2 barcos. Tenta imaginar, 2 barcos. Estavam vazios, diz aqui a palavra, deixados por pescadores que estavam fazendo algo. Lavavam as suas redes. Versículo 3. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Então Jesus, ele pede para entrar naquele barco, ele entra naquele barco e pede para o seu dono, afasta um pouquinho, porque era mais fácil a multidão ver Jesus, ouvir Jesus, porque estava todo mundo apertado, comprimido ali, então, na faixa de areia. Então ele entra nesse barco, pede para o seu dono e afasta um pouco, e lá ele consegue anunciar, e ele estava anunciando e pregando a palavra de Deus. Agora versículo 4. Quando terminou de falar, então Jesus terminou ali a sua mensagem, a sua pregação. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar.
Simão respondeu, verso 5, Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Versículo 6. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram quase que ali a se rasgar. Então, 7. Então eles pediram ajuda aos companheiros do outro barco. E logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. 8. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado. Versículo 10. Assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu, Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Eu tenho uma pergunta para você. Qual é a sua atitude? Qual é a sua atitude quando as coisas não dão certo? Quando não dá certo, aquilo que você planejou não deu certo. Simão Pedro, junto com ali a sua equipe de pescadores, saiu naquela noite com um propósito, um objetivo e uma expectativa. Ninguém saiu de casa para passar a noite inteira e não pescar nada. Não era uma pesca esportiva, não era uma pesca de lazer, era o trabalho deles. Ou seja, daquela pesca viria sustento. Sustento para a família, sustento para si. A expectativa era grande. Eles se prepararam. Pegaram ali suas redes. Entraram no barco, remaram, foram para mais fundo lá do mar. E a noite inteira, diz a palavra, não pegaram nada. E eu pergunto para você, qual é a sua atitude quando as coisas não dão certo? Quando aquilo que você planejou não saiu como você gostaria. E você agora pensa, poxa, não deu certo. Eu tentei, eu me esforcei e não deu certo. O que você faz? Qual que é a nossa tendência muitas vezes? Primeira coisa, reclamar. Você reclama? Colocar a culpa em alguém. Mas foi por causa. Colocar a culpa em alguém ou em si mesmo. Maltratar as pessoas à nossa volta. Já viu alguém que passou por uma frustração e aí desconta em alguém que não tem nada a ver com o negócio? Um mau humor. Desconta em alguém. Um sentimento talvez de frustração. Então você fala assim, nossa, eu sou uma pessoa frustrada. O que eu faço não dá certo. Tem gente que entra num estado depressivo, de tristeza profunda, a ponto de perder o interesse nas atividades que antes tinha prazer. Começa a não mais querer fazer tal coisa porque já liga o pensamento, o sentimento, não vai dar certo. Eu já tentei uma vez, não vai dar certo. Ah, não quero. Uma vez eu fui e voltei frustrado. Já passou por isso? E tem gente que se fecha. Quer ficar no seu mundinho. Por quê? Com medo de sofrer outra frustração. Tudo isso são sensações, são
possíveis reações que nós podemos ter, qualquer um de nós, nesses momentos em que as coisas não acontecem de acordo com aquilo que esperávamos. E às vezes, querido, a crise bate à nossa porta. Como aconteceu com esses pescadores, foi um dia de crise. Noite inteira tentando ali pescar, voltaram sem nada. Só que esses pescadores, essa história pode nos ensinar lições valiosas, as quais nós, colocando em prática, nos momentos em que a crise bater à nossa porta, uma frustração, nós podemos tomar essa história como exemplo. E eu quero falar com vocês agora 5 atitudes que nós devemos tomar nos momentos de crise, para que a nossa vida seja abençoada. Porque você viu na história que nós lemos do versículo 1 até o 11, como aqueles pescadores foram tremendamente abençoados. Você também quer ser abençoado? Então vamos aprender hoje 5 atitudes que nós devemos tomar nos momentos de crise, para que a nossa vida seja abençoada. Amém? Primeira atitude, guarde no seu coração. Lave suas redes. Deixe sempre suas redes lavadas. Esse texto bíblico que nós lemos de Lucas 5 nos traz um detalhe muito importante. Fala no versículo 2, ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios deixados por pescadores que lavavam suas redes. Diante das frustrações e das crises, tem gente que costuma ter o desejo o quê? Largar tudo. Jogar tudo para o alto. Afinal, não deu certo? Não quero mais saber. Só que esses pescadores, porém, eles sabiam que era preciso estar pronto para as novas oportunidades, os novos trabalhos, para as portas que Deus poderia abrir para eles. Se as redes estivessem sujas, talvez ali furadas, com outras avarias, como poderiam pescar novamente? Então, diante das situações difíceis, mantenha-se com aquele pensamento positivo, com fé. Se prepare para novas oportunidades de superação que Deus pode te dar. Porque o nosso Deus é um Deus que muda a história, muda as situações. Estar com as redes lavadas é como uma resposta dizendo, eu não vou ser guiado por essa frustração. Eu vou lavar minhas redes, vou me preparar para um novo dia, um novo começo. Aí começou a bênção desses pescadores. Eles estavam com suas redes lavadas, porque mais tarde houve uma palavra do Senhor para que eles lançassem as redes. E eu fico pensando, o que aconteceria se as redes estivessem todas enosadas, emaranhadas, sujas? Diante daquela oportunidade do mestre que estava ali diante deles, dando aquela ordem, eles iam pegar a rede e pensar, ai Jesus, acho que agora não vai dar, pode ser outro dia, não estou preparado. E a rede está suja, está toda emaranhada, enosada, não consigo lançar a rede. Não perca a sua bênção por você não estar preparado. Você sofreu frustrações, recebeu nãos, coisas não deram certo para você. Quero dizer para você, você que chorou, lave suas redes, lave seu rosto, enxugue suas lágrimas. Algo não deu certo? Troque de roupa, de veste, coloque a sua melhor roupa, se apresente na sua melhor versão. Bateu numa porta e falaram não para você, você precisava de um emprego?
pois se arrume melhor ainda, passe um bom perfume e vá, porque Deus há de abrir uma porta para você. Esteja preparado. É um tempo difícil, se prepare, faça um curso, se capacite, lave suas redes. Não largue as coisas, porque você precisa estar preparado quando a palavra de Deus vier sobre você, dando uma ordem, uma direção. Talvez aquilo que você tanto espera, esteja você preparado. Nas suas emoções, lave suas redes, lave a sujeira, lave a mágoa, a raiva. Lave, deixe a sua rede, essa rede simboliza a sua vida. Porque era com a rede que pegava o peixe, com a rede que pegava ali a bênção. E a sua vida é essa rede. Lave sua rede. Se prepare para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Limpe sua mente, seu coração. Em nome de Jesus. Esteja preparado para novos começos, novas oportunidades em Deus. Amém? Então, qual é a primeira atitude que devemos tomar em momentos de crise para ter a nossa vida abençoada? Lavar as redes. Aquilo que não deu certo, lave as redes e se prepare com o pensamento: vou ter outra oportunidade. Amanhã será um dia melhor. Amém? Segunda atitude: olhar ao seu redor. Não se feche em si mesmo. É interessante a gente notar nesse texto que depois de uma noite cansativa, como que você ia estar de manhã se você passasse a noite inteira tentando e ainda uma coisa que não deu certo? Já amanheceu, é outro dia. Depois de uma noite de pesca cansativa e frustrada, Simão, Pedro ali, ele ainda achou no seu coração um lugar para abençoar o próximo. Para olhar ao seu redor e ver que a vida não se resumia nas suas crises. Havia algo acontecendo ao redor. Aquele momento de frustração não era tudo do universo, no mundo. Coisas estavam acontecendo. Ele não fechou o seu olhar para o que estava acontecendo. Observe que Jesus fez um pedido. Ele entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que afastasse um pouco da praia. E dali Jesus cumpriu seu ministério. Foi dentro desse barco emprestado por Simão Pedro que Jesus estava anunciando a palavra de Deus às multidões. E Pedro nos ensinou ali que ser gentil, abençoar quem necessita de nós, é algo que nos ajuda a vencer as frustrações. Ele não só emprestou o barco a Jesus, como também o manobrou ali e ficou à disposição do Mestre. Ele olhou ao seu redor e não deixou com que a crise paralisasse todas as áreas da vida dele. Está entendendo? Talvez você enfrenta uma crise, uma frustração. Eu quero dizer para você: não feche os seus olhos, olhe ao seu redor. Você pode ser bênção para alguém, e esse ser bênção para alguém pode ser um caminho para que a bênção de Deus chegue até você. Simão Pedro podia não ter peixe nenhum, mas o que ele tinha? O barco. Estava vazio? Estava. Mas aquilo que ele colocou diante do Senhor, à disposição do reino de Deus. Porque imagina o privilégio, o seu barco, servir para o mestre entrar. Se afastou ali e pregava a multidões. Entende? Você pode não ter alcançado, talvez, os milhares de peixes que você queria ter pescado. Mas o que você ainda tem? Coloque à disposição do Senhor. Esse é um caminho para você ser abençoado. Você está vendo o que você não tem? Ai, não pesquei nada. Jesus vê o que você tem. Pedro tinha o barco.
E quando ele não se fechou naquela crise, como que às vezes muitos de nós poderíamos fazer, quer saber, não deu certo, não estou bem, não fala comigo agora, me deixa aqui, estou frustrado, preciso desse tempo, me deixa. Ele não seria abençoado. Então, não sei qual é a crise que você está passando, o dilema, mas Jesus está olhando não para aquilo que você não tem, está olhando para o que você tem, e o que você tem hoje, você pode colocar diante do Senhor, dizer: Senhor, que o Senhor use no teu reino isso, Senhor. Eu coloco esse bem, isso que eu tenho à disposição. Talvez você não tenha barco, mas você tem tua vida. Pedro manobrou ali o barco, afastando ali da praia. O que você tem? Você não tem recurso, mas você tem tua vida? Você tem tua voz, você tem os teus olhos? Você pode lançar uma palavra, você pode emprestar tua boca para o Senhor, tuas mãos. Ele teve essa atitude. E foi a segunda atitude ali, que foi um caminho para que ele fosse muito abençoado. Então, olha ao seu redor, não feche os seus olhos ao redor. Veja o que está acontecendo ao seu redor, além da crise. A crise que você está passando não é tudo. Há coisas à sua volta onde Deus ainda quer te usar. Amém? Terceira atitude que devemos tomar em momentos de crise para sermos abençoados: estar atentos à voz do Senhor. Não feche os seus ouvidos. Ouça e obedeça. Em Hebreus 4, versículo 7, a parte B do versículo diz assim: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque, queridos, as frustrações, às vezes, que a gente passa, nos ensurdecem. Às vezes Deus está ali falando, e a gente está ali machucado, magoado, não está dando ouvidos. Aquela voz que vai dar direção, vai dar um start na nossa vida, pode mudar a nossa história, nós ficamos ali. Como que ouvindo algo, mas o coração endurecido. Às vezes a gente ouve nosso coração, que é enganoso, nossas emoções, somos guiados às vezes por nossas emoções, perdemos o controle, escutamos muitas vozes, conselhos aqui e ali, mas a voz de Deus às vezes a gente não dá ouvidos. Mas Pedro, Simão Pedro, esse pescador, ele deu ouvidos, porque, querido, por isso que eu disse, são 5 atitudes. A primeira foi lavar a rede, estavam preparados, se preparando para futuras oportunidades. Segunda atitude, olhar ao seu redor. Queridos, eu creio que foi porque Pedro se dispôs, porque Pedro colocou o que ele tinha à disposição do mestre, que ele pôde ouvir a voz de Deus. Ou melhor, que Deus lançou uma palavra sobre ele, que ia mudar a vida dele. Então, quando você se dispõe, os seus recursos, os seus bens, eu creio que vem uma voz do céu, que vai dar uma direção na tua vida. E assim veio uma voz, a voz do Senhor, porque diz que quando terminou de falar, ou seja, quando Jesus naquele barco, terminou a sua ministração, terminou a palavra daquele dia para aquela multidão, quando ele terminou de falar, aí ele se dirigiu a Simão. Eu creio que é uma bênção para aqueles que colocam as suas coisas em prol do reino de Deus. Aí Jesus disse: agora vá. Como que dizendo, agora você já me emprestou aqui, em primeiro lugar no seu coração estava o reino, agora eu tenho uma bênção para você. Eu entendo assim: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Note aqui que essa voz, ela veio como dando uma direção, te fazendo ter uma atitude. Muitos esperam as bênçãos de Deus como que, desculpa a expressão, mas como que se caíssem do céu, assim, uma coisa que vai ser dada, te entregue na mão. E aqui a voz
veio como uma voz dando uma direção. Agora você vai lá mais fundo, você vai lançar a rede para pescar. E assim às vezes vem a voz do Senhor. Nos fala para a gente sair de um lugar onde frustração não deu certo. Mas quando você ouve a voz que te dá uma direção, um caminho, um destino, e você ouve e obedece. Quando você obedece, o que te espera é bênção. Então, queridos, nesses dias, ouça a voz do Senhor. E veja o que Ele está pedindo para você. Que atitude? Você precisa bater numa porta? Você precisa ir em algum lugar? Esteja atento. Esteja atento, porque a palavra que Ele te falar vai dar uma direção. E no final desse caminho vai ter bênção para você. Então Jesus, Ele está falando conosco em todo momento. E por mais que eles tinham pescado a noite inteira, Pedro ouve aquela voz e ele fala, né? Olha, nós a noite inteira não pescamos nada, mas porque é o Senhor que está falando, nós vamos lançar as redes. Ou seja, ele ouviu e obedeceu. Então, terceira atitude para você ser abençoado: ouça a voz, que vai dar uma direção. Talvez vai te despertar para uma atitude, para uma ação. Você vai ter que ir, vai ter que fazer, vai ter que lançar, vai ter que buscar. Mas tem bênção de Deus esperando você. Ele ouviu a voz e obedeceu. E quarta atitude, em momentos de crise, para que a nossa vida seja abençoada: divida com o próximo a sua vitória. Quando Pedro, ele ouviu aquela voz que dava uma direção, ele foi onde Jesus disse, mais profundo, lançou as redes. Foi tamanha bênção. Diz na palavra que quase que as redes se rasgavam, mas não se rasgaram, quase, de tão cheio, porque diz no versículo 6, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes. O que você faz com a bênção que Deus entrega para você? Tem gente que guarda para si. Talvez Pedro, se ele guardasse só para si, teria o seu barco afundado. Mas ele se lembrou daquele outro barco vazio. Lembra no início da palavra quantos barcos eram? 2. Ele se lembrou daqueles que também precisavam ser abençoados. E fez um sinal para que viessem. E ali Pedro repartiu a sua bênção com aquele que não tinha. E talvez, queridos, nós estamos vivendo momentos onde nós precisamos compartilhar com aquele que não tem. Porque aqui o versículo 7, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. A bênção foi tão grande que a bênção foi compartilhada. E Pedro, no seu coração, ele se lembrou do outro barco que estava vazio. Se lembrou do outro pescador que talvez tinha sua família. E fez sinal, vem aqui, a bênção é tão grande, eu quero compartilhar com vocês também. E os 2 barcos se encheram. E nós cristãos, nós precisamos também compartilhar a bênção para que alcance mais pessoas. Talvez o conhecimento que você tem da palavra de Deus, compartilhe. Talvez alguém está esperando por um conselho, uma palavra de sabedoria que você vai dizer para aquela pessoa e aquela pessoa vai ter um entendimento e... Poxa, é isso que eu preciso fazer como esposa, como mulher sábia. Você, homem, compartilhe seu conhecimento da palavra, com instrução, palavra de sabedoria, conhecimento.
Compartilhe as bênçãos, não só materiais, mas tudo aquilo que o Senhor tem, entregue para você. E em quinto lugar, a quinta atitude: reconheça de onde vem o milagre. Porque muitas vezes, nós pastores já atendemos muitas pessoas que buscaram ajuda e depois que conseguiram, voltam as costas para o Senhor. Porque afinal agora tudo já está bem. Tipo assim, obrigado, problema resolvido, tchau. Quando a frustração vira talvez um sucesso, tem muitos que abandonam o Senhor, o seu caminho. Não buscam mais com a mesma intensidade. Mas reconhecer da onde veio a força, quem foi que abriu aquela porta maravilhosa de bênção, quem que deu aquela dica, ó, vai agora ali, você vai lançar as redes e, opa, a noite inteira eu tentei e não consegui nada, agora as redes quase se rasgam de tanto peixe. Quem que deu essa bênção? Quem que entregou para você essa bênção? Da onde veio? Do Senhor. E sabe, Pedro, ele fica tão constrangido, que diz a palavra que ele se prostrou aos pés do Senhor e disse: Senhor, se retire de mim, porque eu sou pecador. Porque eles estavam tão assim, espantados com o que tinha acontecido. Sabe quando algo tão maravilhoso acontece e você fala: Deus, Tu és maravilhoso e eu sou tão falho, tão pecador. Ai, Senhor, nem se aproxima de mim. E aí o Senhor fala para ele, né? Não tenha medo. De hoje em diante você vai ser um pescador de homens, um pescador de gente. Essa quinta atitude de reconhecer quem abriu a porta, quem te abençoou, quem te curou, quem restaurou, é algo tão tremendo, querido, que Deus, Ele te chama para algo mais excelente. Você tinha saído da sua casa para pescar peixes. Quando Pedro teve essas 5 atitudes, ao final dessas 5 atitudes, ele é chamado pelo Senhor, esse privilégio de servir ao Senhor, falou: ó, vem, você vai ser pescador de homens. Vem, eu estou te chamando para caminhar comigo, eu vou usar a tua vida. E fala a palavra, que eles largaram tudo e seguiram a Jesus. Esse é o chamado mais excelente. Um propósito maravilhoso na vida é servir ao Senhor. Algo de mais excelente ainda Deus pode fazer na tua vida quando você tiver essas 5 atitudes. Vamos relembrar? Primeira atitude: lave suas redes. Depois de uma noite de frustração, lave suas redes. Se prepare para algo novo. Tenha fé, esperança, expectativa de que se algo não deu certo, você vai buscar, você vai bater na porta de novo. Esteja preparado, porque quando houver na tua história, como houve na vida de Pedro, aquela ordem, ó, vai mais fundo, lança agora a tua rede, você vai estar preparado. Você vai estar com a sua rede lavada, preparada. Quando o Senhor te entregar a bênção, você vai estar preparado. Então, lave suas redes, deixe sempre suas redes lavadas, mesmo depois de uma frustração. Tem algo novo. Amanhã é outro dia. Amém? Segundo, olhe ao seu redor. Não se feche em si mesmo. Sua crise não é tudo que está acontecendo no universo. Pedro olhou ao seu redor e ainda encontrou no seu coração um lugar para ser gentil, para abençoar. Deixou ali que Jesus entrasse no seu barco, manobrou o barco, ou seja, ele olhou o que estava acontecendo de algo muito maior ao seu redor, que multidões estavam ouvindo a palavra do Senhor. Ele contribuiu para o reino. Contribua para o reino. Você não tem peixe, não pescou nada a noite inteira? Você tem o seu barco? Você tem a sua vida? Olha ao seu redor. Terceiro,
Esteja atento à voz do Senhor. Não endureça o teu coração. Porque depois disso, vai ter uma voz do Senhor que vai te dar uma direção. Para Pedro foi, vai lançar as redes. Ele obedeceu. Mesmo depois de uma frustração. Mesmo em algo que ele já tinha tentado e não tinha dado certo. Ele ouviu, ele obedeceu. E nós sabemos que pescou muitos peixes. Quarta atitude, dividiu com o próximo a sua vitória. Ele se lembrou do barco vazio que estava lá na beira da praia. E fez sinal para os companheiros, vem aqui, estamos juntos nessa. Vem aqui, é muito para mim, vem, vamos dividir. Divida a sua bênção com aquele que não tem. E em quinto lugar, reconheça de onde vem o milagre. Se constranja com o amor de Deus, com a graça, com a misericórdia do Senhor. Porque isso, querido, ao final dele reconhecer isso, ele foi chamado para algo mais excelente. E assim eu creio que Deus vai fazer em muitas vidas que estão me ouvindo. Vão ser tremendamente usados pelo Senhor, porque Pedro foi tremendamente usado. Você vê no livro de Atos dos Apóstolos, um instrumento ali de unção, de poder, de muitos milagres. Muitos creram em Jesus através da vida de Pedro, então eu creio. Aquilo que começou com uma frustração, mas se você tiver essas 5 atitudes ao final, você vai ser muito abençoado e chamado para algo muito mais excelente, algo muito maior. E essa palavra de Deus que eu quero deixar para o teu coração, e que você receba, e que você atente para essas 5 atitudes. E nos momentos de crise, tenha essas 5 atitudes para que a sua vida seja tremendamente abençoada. Vamos orar? Feche os olhos no seu lugar, na sua sala, onde você estiver. Senhor, nós nos colocamos diante da tua presença. Te agradecemos pela tua palavra que é viva, que é poderosa, que é eficaz. E eu creio que a tua palavra alcançou cada coração, Senhor, que ouviu essa ministração. Eu peço a ti, Deus, a todos que estão passando por um momento de crise, de frustração. Nós queremos ter essa fé, essa esperança de que dias melhores virão, Senhor. Não queremos ficar paralisados nessa crise, não queremos largar a rede, largar tudo, fugir, sumir. Não. Nós queremos nos preparar para algo de mais excelente que o Senhor está por fazer nas nossas vidas. Queremos lavar nossas redes. Senhor, queremos olhar ao nosso redor. Pai, nesses tempos, essa pandemia, quantas vidas foram atingidas, Senhor. Não queremos olhar só para a nossa crise, precisamos olhar o que está acontecendo ao nosso redor, ó Deus. Queremos dispor aquilo que temos, Senhor, em prol do teu reino. Usa nossas vidas, usa nossos bens para o teu reino. Colocamos à disposição, Senhor, assim como Pedro colocou, Senhor. Queremos estar atentos à tua voz, porque o Senhor está falando, o teu Espírito está falando. Em cada ministração o Senhor está falando, sempre dando uma direção, porque o Senhor diz na tua palavra: se atentamente deres ouvidos à voz do Senhor, tendo cuidado de fazer tudo o que Ele diz, virão sobre ti e te alcançarão essas bênçãos. Precisamos entender, Senhor, que às vezes a bênção ali, a tua voz dá a direção para que a gente alcance a bênção. Pai, tem gente que me ouve que espera a bênção nas mãos, que chegue, mas o Senhor está nos dando a instrução nessa noite que o Senhor vai mostrar o caminho. Nós vamos precisar nos levantar, nós vamos precisar ir mais fundo, lançar as redes. Mostra a cada um o que precisa ser feito, Senhor. Onde estão os muitos peixes para serem pescados? Dê a tua direção, a tua voz para cada um,
para cada mulher de negócio, para cada homem de negócio, para cada pai de família, cada mãe. Dê essa palavra, Senhor. Queremos te ouvir e te obedecer. E quando o Senhor nos abençoar, também queremos, Senhor, nos lembrar daqueles que estão com os seus barcos vazios. Vamos compartilhar aquilo que recebemos do Senhor e reconhecer que foi o Senhor que nos abençoou. E queremos também ter, Senhor, o privilégio, como Pedro foi chamado para algo mais excelente, usa nossas vidas no teu reino, Senhor. Também queremos ser pescadores de homens para o teu reino, para a tua glória. Porque os dias, Senhor, eu sei, eu creio, o dia do Senhor se aproxima. Abençoa cada vida, Senhor, que nos ouve nessa noite. Em o nome do Senhor Jesus. Abençoa cada lar, cada família. Em o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém. Então, queridos, vamos até a princípio dia 8 de março, cumprindo as determinações, os decretos que vêm das autoridades governamentais, estaremos com os cultos online. Você não vai ficar sem alimento espiritual, a palavra vai chegar até você. Então faça da sua casa ali um lugar, um altar, faz ali da tua sala aquele momento de culto ao Senhor, até o dia 8. Se houver alguma prorrogação, nós estaremos informando os irmãos, todos ficarão sabendo. E se voltar os cultos presenciais, também informaremos, tá bom? Então fique ligado às novas informações, estaremos sempre atualizando os irmãos. Enquanto isso, se cuide, cuide de si, cuide da sua família, não brinque, leve a sério as determinações, use máscara, não se aglomere, use o álcool em gel, vamos fazer nossa parte e clamar por aqueles que estão contaminados e que hoje passam por situações difíceis, às vezes não tendo nenhum leito de hospital. Então, tenhamos também esse coração de interceder por aqueles que estão sofrendo, as famílias que estão sofrendo. Amém? Deus abençoe a todos. No último tempo, a fé de muitos foi provada, mas a memória que me dá esperança se resume numa palavra: gratidão. Assim diz o Senhor: eis que farei vir o meu servo, o renovo.